Na hora que você der, você me avisa. Certo. Gente, é o seguinte. Primeira coisa, eu montei mais ou menos isso daqui é porque a gente precisa entrar num padrão, certo? Qual é esse padrão? A gente precisa dar uma alavancada no nosso departamento, certo? No nosso departamento. Então, o que eu estava pensando nesses últimos dias? Às vezes, falta um pouquinho de foco para a gente alcançar os nossos objetivos, certo? Um pouquinho de foco para a gente alcançar os nossos objetivos, tá? Próximo mês agora a gente vai ter que entrar meio que com a loja virtual já funcionando, a loja Isaura. Então a gente vai ter que correr contra o tempo, acelerar para poder entregar resultado. Então, o que eu vou passar para vocês? Primeira coisa, qualquer objetivo na vida, seja ele aqui, a gente vai ter um objetivo, né, que é inaugurar nosso site, mas qualquer objetivo que seja, se você não tiver foco, você não consegue alcançar esse objetivo o mais rápido possível. Você acaba demorando um pouquinho mais para você chegar em determinado ponto, certo? Você vai disputar uma maratona ou uma corrida, vamos supor uma corrida de curta distância, então você tem que já sair no foco, visando a de chegada, acelerar para você chegar rápido, certo? Só que de repente, se alguém entrar na sua frente na corrida, o que acontece? Você vai se distrair, de repente caiu pipa na sua frente, você vai ter que se desviar. Então, o que acontece? Quando a gente tem foco, sempre vai acontecer isso aqui, ó, pra gente. Vai surgir as distrações que vão acabar atrapalhando o nosso foco. Então é uma briga constante, todos os dias. Quando a gente acorda, a gente fala assim, vou fazer algo. Só que você determinou que você vai fazer algo naquele dia, certo? Só que acontece que você colocou aqui na sua mente. Vamos botar um exemplo aqui no serviço mesmo, já que a gente está aqui. Assim que eu chegar, eu vou responder todos os e-mails até as 10 horas. Um exemplo, tá? Só que o que acontece? Quando você idealizou e colocou como foco responder os e-mails até as 10 horas, acontece que umas 9 horas, de repente, vai surgir uma distração. Qual a distração? De repente o telefone tocou, isso é uma distração. Alguém chegou aqui e perguntou alguma coisa, é uma distração. Uma conversa paralela, de repente a Mayara entrou num assunto, a Érica, quando foi ver, deu corda, está conversando, distração. Ou seja, sempre quando você vai começar alguma coisa, sempre vai surgir uma distração. Qual é o segredo? O segredo é a gente descobrir quais são as distrações que atrapalham a gente de ter foco, certo? Então, vamos supor, aqui por exemplo, o que mais atrapalha a gente, às vezes, ficar focado no nosso serviço? Quando eu falo ficar focado, não é simplesmente você estar fazendo o serviço, porque às vezes você está conversando e você está fazendo o serviço, mas você tem que ter foco naquilo que você está fazendo, ou seja, se entregar 100%, entendeu? Então, uma das coisas que mais atrapalha aqui, conversa, seja ela sobre assuntos de família, de empresa, sobre outros departamentos, alguma coisa acontece que sempre a gente se distrai com conversas paralelas. Então, o que a gente poderia fazer? Colocar aqui, por exemplo, conversas. Aí você coloca aqui, conversas paralelas. O que mais tira o foco? Celular. Você vai colocando, entendeu? O que mais tira o seu foco? Toda hora eu tenho sede. Mas será que toda hora a gente precisa beber água? Então, é uma coisa também que é uma distração, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai precisar agora entrar em modo de foco, certo? Porque existe uma coisa que se chama produtividade, certo? Você pode ser produtivo sendo focado. E quando você perde o foco, você até pode ser produtivo. Mas só que o que acontece? Você não alcança o nível máximo da produtividade, que é
a hiperprodutividade, certo? Só que para a gente alcançar e para a gente chegar, exemplo, se a gente vai entregar a loja virtual mês que vem, a gente precisa entrar nesse modo aqui, ó, hiperprodutividade. Porque só para nós ser produtivo não é interessante. A gente vai ter que entrar no modo hiperprodutividade. Então, a primeira coisa, para a gente poder chegar na hiperprodutividade, a gente não vai poder perder tempo com isso aqui, com distração. Tudo que for distração, a gente tem que passar, pular, entendeu? Então, o que a gente tem que entender? Primeira coisa, vamos localizar as distrações. Primeiro, conversas paralelas. Tem mais algum que atrapalha a gente? Alguns trabalhos que geralmente a gente antecipa, mas pode deixar para depois, talvez uma outra coisa. Se o foco é entregar a loja virtual, talvez tenha uma outra coisa que a gente está se preocupando demais no momento que pode ficar em segundo plano. Então, saber priorizar, né? Então a gente perde, se distrai com coisas que não são prioritárias. Isso. Certo? Então a gente perde o nosso foco por coisas que não são necessariamente importantes naquele momento. A gestão do certo? tempo, né? Resumindo, só para a gente encerrar aqui, tá? Para mim passar a ideia para vocês. Fala. Tá. O que acontece? Eu não falo só aqui no serviço. Isso aqui tem que ser da nossa vida. Pensa pelo seguinte: aqui a gente trabalha direto. Então a gente não tem tempo para quase nada, certo? Então, de repente, você precisa, quando chegar em casa, você precisa fazer outras coisas. E você precisa também ter foco de outras coisas que você vai fazer. De repente, você precisa ler um livro, você precisa estudar para a prova, você precisa estudar para, de repente, ter mais conhecimento mesmo. Só que dentro de casa é difícil a gente fazer isso. Por quê? A gente tem distração. Então, a gente não consegue manter o foco para poder produzir e para adquirir aquele conhecimento. Quais são as distrações dentro de casa? Celular, Netflix, televisão, internet, geladeira, porque toda hora você vai lá querer assaltar a geladeira, pegar alguma coisinha. Ou seja, são distrações, entendeu? Então vamos lá. Para a gente alcançar a hiperprodutividade e ser hiperprodutivo, tanto aqui ou quanto lá onde você estiver na sua casa, primeira coisa, a gente tem que eliminar isso daqui. Tudo que for distração, a gente tem que eliminar. Certo? Vamos eliminar. Distração. Telefone. Entendeu? Qual é o nosso foco aqui? O nosso foco é esse. Deixa a Maia lá. Então o que acontece? Para a gente poder realmente aqui, ó, fazer a diferença no nosso departamento, produzir mais, com consciência, a gente tem que ficar focado. Focado, certo? Tirar tudo que for distrações para poder chegar à hiperprodutividade. O que é hiperprodutividade? Vamos lá. Você pode ser produtivo, mas para você ser 100% produtivo, você tem que se concentrar em alguma coisa. Vou dar um exemplo. Eu trabalho no cadastro, tá? De repente eu comecei a cadastrar ali, estou cadastrando, cadastrei um anúncio, só que está passando os minutos, certo? Está passando os minutos. Vamos supor que passou 10 minutos. Vai chegar um tempo, isso daí é de cada um para cada um. De repente as pessoas alcançam a hiperprodutividade em 10 minutos, outros alcançam em menos, outros alcançam em mais. Resumindo, quando você foca em uma tarefa por um tempo, passando alguns minutos, você vai conseguir alcançar esse nível aqui. E qual é o segredo? Você se manter nesse nível aqui, pelo menos uns 40 minutos, certo?
uns 40 minutinhos. Ou seja, Érica quer ser produtiva, a Mayara quer ser produtiva, a Adriana quer ser produtiva, a Paula quer ser produtivo, eu, se eu quiser ser produtivo, o que é importante a gente fazer? Uma tarefa. Pegou uma tarefa, você foca. Você tira todas as distrações. Quando você focar naquilo, quando você atingir um certo tempo focado, você vai ver, você já vai sentir que você está tão focado naquilo que você vai fazer mais rápido. Você vai fazer mais rápido, você vai fazer melhor, você vai produzir mais, entendeu? Só que a hiperprodutividade, ela tem um tempo. Eu não consigo ser hiperprodutivo durante todo o dia. Eu não consigo ser hiperprodutivo durante 5 horas, 4 horas. Só que eu consigo ser hiperprodutivo durante o tempo, mas o que eu tenho que fazer? Saber qual que é o meu tempo, certo? De repente para você funcione você ficar focado por 40 minutos, mas para mim funciona eu ficar focado por mais, entendeu? E assim vai. Se de repente chega ali em 40 ou 50 minutos, 1 hora, você já está com a sua mente já cansada, ou você não quer mais fazer aquilo, entendeu? Então de repente é isso que está acontecendo. E o que a gente tem que implementar para nós, tá? A gente tem que adotar um padrão, certo? Vamos começar o dia, vamos focar em uma coisa, certo? Vamos tirar tudo aquilo que distrai a gente. E depois que a gente tirou tudo que distrai, a gente permanece naquele serviço durante um tempo. Foca 1 minuto, 50, 1 hora, sem sair, exatamente, sem olhar no celular, sem responder e-mail, sem atender telefone, sem levantar para beber água, sem levantar para fazer xixi, tudo isso. Foco 100% naquilo. Aonde que eu quero chegar? Você só consegue chegar no início ou no final da corrida, aliás,